Ok, estamos aqui, gente, irmãos nossos, amigos, para mostrar a vocês nessa manhã que tem jeito. É por isso que estamos aqui. Tem jeito. Aqui está o Guilherme, ele é advogado e também um dos pastores aqui da igreja. Aqui está o Carlos, é membro da igreja, um dos nossos líderes aqui, né, empresário. E eu convidei os dois para estarmos conversando sobre como transformar a nossa nação, né? Porque, recentemente, nessa semana, na terça-feira, houve a manifestação mais linda, mais pacífica que a gente já viu no Brasil. Eu tenho bastante idade, né? Não creio que Deus ainda vai me dar mais alguns anos, mas eu tenho 83 anos. Eu nunca vi isso, viu, Carlos? Nunca vi. Nunca vi, Guilherme. Algo parecido, nem parecido eu não vi, né? Então, o senhor está sinalizando o que ele quer a respeito da nossa nação. Só que, quando nós concentramos muito o nosso foco no nosso presidente. Eu creio que na altura até foi tudo bem, né? Porque ele moveu esse Brasil com motocicletas e tudo, mas acabou tirando um pouco o nosso foco do principal, o que realmente funciona, né? E quando na quinta-feira o nosso presidente passa um bilhete para o Brasil, ele não é de passar bilhete, não é da natureza do Bolsonaro passar um bilhete, mas ele passou. Depois fiquei sabendo que aquele bilhete tinha sido escrito pelo ex-presidente Temer, né? Que é um satanista, né? É declaradamente um satanista. Só que aquilo me revoltou, me deixou triste. É como se eu tivesse levado um murro assim no queixo, né? Eu estava viajando lá de Cuiabá para Goiânia, depois entrei no avião e fiquei ali orando e buscando a Deus sobre o que fazer. Naquela altura, eu condenava o nosso presidente. Como esperamos tanto de você e você fez isso, né? Mandando um recado. Eu nunca vi o Bolsonaro mandar recado. Ele não manda recado, ele fala, né? E eu vim orando, né? Quinta-feira à noite tenho buscado a Deus. Ontem, sexta-feira, busquei a Deus o dia todo sobre isso, né? E eu creio que Deus falou conosco. Eu penso que a questão, o nosso foco é que estava errado. Nós estamos focando, né, que justamente Jeremias aqui fala que maldito o homem que confia no homem, né? Então, quer dizer, você não pode com a sua confiança no homem. Deus usa o homem, como tem usado o nosso presidente. E como tem usado aqui o Carlos, né? Deus tem usado o Carlos, tem usado o Guilherme, tem me usado. Então, Deus usa o homem, mas nós não podemos focar o homem. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Está em Jeremias 29, versículo 12. Fala assim, ó. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aqui está, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, né? Então, o foco é ele, é aquele que faz tudo, né? O que é para o Senhor Jesus agir e tirar toda a injustiça lá de Brasília, tanto no STF, quanto no Senado, quanto na Câmara, onde for que houver injustiça. O que é para ele resolver isso? É muito simples. Só que ele está dizendo, ó, aqui, ó. Então me invocareis
Invocar. Tem um... É forte, não é? Não é, Guilherme? Com certeza. Invocar é forte. Não é uma oração comum. Invocareis. Então me invocareis. Passareis a orar a mim. Ele está chamando atenção para ele. Nós temos que orar ao Senhor e confiar somente no Senhor. Eu estou dando aqui uma rápida introdução, né? Me arranjei um pedaço de rascunho, por favor, o Frank. O Frank é o nosso líder aqui nas gravações, né? E ele está aqui, sempre chega antes, prepara tudo. O Eliezer é o segundo aqui, ajudando aqui o... Então, eu quero agradecer a Deus pela vida deles, porque sem eles, essa gravação não aconteceria, né? E nessa qualidade, o Frank sempre quer coisa melhor aqui para o estúdio, né? Amém. Então, eu quero ouvir primeiro, Carlos, alguma coisa, alguma experiência sua sobre oração, ou o que você está pensando sobre a situação do Brasil, como é que está, porque parece que a Bolsa balançou um pouco nesses dias, né? E queríamos te ouvir um pouquinho, Carlos. Bom, durante toda a minha vida, eu sempre busquei ficar separado de política, né? Eu não tenho conhecimento político, nunca busquei ter conhecimento político. E sou empresário, trabalho com investimentos, né? Empreendo. E a minha vida, ela foi um milagre. Então, o primeiro contato meu com Jesus já foi através de um milagre, que ele transformou a minha vida. Uhum. Eu confesso que eu deveria me inteirar mais sobre a política do Brasil. Eu acho interessante quem se inteira, quem sabe o nome de todos os ministros, quem busca conhecimento. Só que lá em casa a gente tem um outro pensamento, né? O Brasil é importante, sim. A política para nós é importante, sim. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, que a minha vida fosse voltada para as coisas do céu, sabe? Eu estava vindo ontem de viagem, o Frank me falou, Carlos, você participa lá da gravação? Eu falei, poxa, mas eu não sei nada de política, né? Eu até passei uma mensagem para ele depois, né? Falei, olha, eu não sei nada de política, cara, eu não pesquiso, eu não vou atrás, eu sei o que está acontecendo porque a gente tem que, né, prestar atenção, mas o meu foco hoje, o foco principal é Jesus. A economia, ela começou a dar uma aquecida, a gente percebeu que com a redução, né, do isolamento, as empresas começaram a produzir mais, o pessoal começou a trabalhar de novo e realmente o Brasil é um dos países, se não for o maior país, né, produtor hoje de Ele tem comida, essa vocação, né? É. O Brasil tem essa vocação. Aí eu estava pensando ontem à noite, falei, poxa, o que eu vou falar lá nessa reunião, nessa gravação? Aí eu fui estudar 1 Timóteo 2. Paulo fala para Timóteo, para a igreja de Timóteo, Nero perseguindo, né, os cristãos naquela época, falou, ora pelo povo, e ora pelos governantes, ora pelas autoridades, com súplicas, e para você ter uma vida de tranquilidade. Não é isso que fala lá? Orai pelo povo, as mulheres e os homens da igreja, orem pelo povo e orem também pelas autoridades que foram instituídas. Um pouco que eu conheço, a igreja sempre se saiu mal quando misturou com política. A igreja, irmãos, ela precisa ter conhecimento. Eu vou estar interrompendo, depois ele conserta, né?
quando houver necessidade, mas depois você continua. Vamos ficar bem à vontade. Pode ser você falar a hora que eu pedir, nem nada. Fique bem à vontade. O Guilherme já está mais acostumado. Então, olha, gente, o Carlos disse orar pelas autoridades, para que tenhamos paz, né? Então, vamos orar. Vamos pedir a Deus. Porque não há nada que é mais forte do que a oração. O que de fato funciona é a oração, né? Eu estava contando, acho que para o Guilherme ontem, uma coisa interessante, irmãos. Eu estava contando sobre His House. Foi escrito sobre ele um livro chamado O Intercessor, né? Ele era intercessor. Mas quando ele começou uma congregação, ele e um amigo dele, um irmão, no interior da Inglaterra, eles fizeram um compromisso com eles mesmos de orar pela pior pessoa que pudesse existir na cidade. Uma cidade do interior. E, eventualmente, descobriram que era uma mulher que aliciava as meninas para prostituírem. E começaram a orar por aquela mulher, né? Orar, passou um tempo, não me lembro agora, eu li isso tem muito tempo, mas passou um tempo, e eles falaram, nós não vamos falar de Jesus para aquela mulher. Se a oração funciona, ela há de vir aqui, na igreja, e entregar a vida para Jesus aqui. E foi o que eles fizeram. Um dia, a mulher entra pelo salão lá da igreja, entra, entrega a vida para Jesus, sem nunca ter sido evangelizada. Então você pode ganhar uma alma pela oração, 2.000 almas, né? Através da oração, né? O Guilherme, eu sei que é um homem que tem experiência na oração, né? Fala aí, Guilherme, o que você gostaria de dizer para aqueles que estão nos ouvindo e vendo sobre oração? No domingo passado, eu ministrei na nossa igreja e era um momento pré-marcha, né? E quando a gente trata a véspera do 7 de setembro, né? Véspera do 7 de setembro. E quando a gente vai lidar com a igreja, você tem todo tipo de pessoa. Você tem quem se envolve, quem não se envolve. Eu estava buscando do Senhor uma palavra para aquele momento, né? E quando a gente vai analisar a vida de Jesus, no momento mais crucial, aquele momento chave, aquele momento importante, que foi um pouco antes da sua entrega na cruz, aquilo ali era um momento de muita expectativa, de muita guerra. Tanto é que os discípulos nem conseguiram ficar acordados, tamanha era a pressão que havia. E a leitura que eu tive foi a seguinte: naquela semana, naqueles dias, naquele período, Jesus continuou a fazer exatamente o que ele fazia. Não teve uma mudança radical na postura de Jesus. Lucas faz questão de registrar que na noite em que ele foi traído, ele foi ao Monte das Oliveiras como de costume fazia. Então, a palavra que Deus trouxe naquele momento foi: a igreja, quer seja em momentos de guerra, quer seja em momentos de paz, a igreja tem uma marcha que é própria dela. Ela tem uma maneira de caminhar que é própria da igreja. A igreja continua fazendo o que ela tem que fazer. Ela continua orando, ela continua jejuando, ela continua buscando o Senhor, porque é isso que a igreja faz. Como Carlos disse, Carlos, e eu concordo contigo, a igreja tem um caminho que leva até o céu e que está sendo trilhado. E esse caminho, ele precisa ser trilhado da maneira como o Senhor nos instruiu, não é?
Paralelo a isso, a gente tem a nossa vida cívica. Querendo ou não, nós temos o nosso comportamento, por exemplo. Você como empresário, você contribui, influencia, você dirige pessoas aqui na nossa cidade. Você tem pessoas aqui na nossa cidade que dependem de como a sua empresa vai. É o salário dela. E nesses momentos, a gente tem que separar as duas coisas. Uma coisa é o comportamento da igreja como igreja celestial e outra coisa é a igreja, pessoas cívicas que acreditam em A, em B, em C, em D ou não acreditam e cada um vai se comportar da maneira como acredita, não é? Mas sobre tudo isso, seja na vida comum da igreja, seja na vida privada, na vida cívica, os meios de graça que o Senhor nos deixou precisam continuar. E a oração é uma delas. A oração é um meio de graça que nós mudamos a vida comum, a nossa vida do lar, mudamos a vida da igreja, mudamos a vida de uma cidade, mudamos a vida de um estado. Churchill, oração. Foi oração. Quando Churchill vence, foi oração. Não tem como. A Inglaterra está sendo invadida, né? Invadida, justamente. Pelo exército de Hitler. Justamente. Né? Invadida pelo ar, né? Justo. Não ainda por terra. Justo. E Churchill, ele creu justamente que a oração mudaria a situação. Justamente. Né? A oração muda o clima. A oração muda o tempo. Josué está aí para não deixar a gente mentir. O sol para, o sol retrocede, o mar se aquieta. Então, especificamente sobre o nosso presidente, nós precisamos continuar fazendo o que estávamos fazendo, que é orar. Orar por ele. É orar. Orar. A gente precisa orar para que Deus continue estabelecendo a justiça dele na nossa nação. O que eu quero colocar aqui, Guilherme, é que oração funciona. Você citou Churchill, né? Que foi um grande estadista lá na Inglaterra, justamente naquela época, né? Como essa atitude do Bolsonaro. O que eu estou vendo hoje, esse bilhete que ele deixou, que me deixou irado, né? Eu estava errado. Anteontem, na quinta-feira, conversando com o doutor Tiago, que é um jurista, advogado, juiz, né? Um homem que conhece muito a cultura jurídica, né? Ele estava dizendo que, por estranho que pareça, aquela atitude do Bolsonaro sentando com o Temer, né? E tal, depois foi uma atitude de um estadista. E eu comecei a entender então que nós não temos que tentar mudar o homem. No caso, a gente vai decepcionar com a atitude, né? O general Heleno declara publicamente ontem, eu vi a declaração, eu creio que vocês viram também, dizendo que algumas vezes ele discordou do presidente, para depois descobrir que o presidente estava certo. O general Heleno, né? Quer dizer, ele confessa isso, né? Então, a questão, irmãos, o foco, você citou Churchill. Deixa eu falar uma coisa, eu citei Rhys Howells agora há pouco, né? Que ele e o colega dele de evangelismo ganharam uma mulher só pela oração. Naquela época, Rhys Howells reuniu na Inglaterra, ele tinha um grupo de alunos, de discípulos, né? Para orarem durante um tempo indeterminado, 24 horas, oraram sem parar, para que a Inglaterra não invadisse, a Alemanha não invadisse a Inglaterra por terra, estava indo pelo ar. E
assim, os aviões de Hitler eram mais poderosos naquela época, as bombas, do que os aviões da Inglaterra. Eles estavam perdendo a batalha aérea. Só que Howells, com um grupo de alunos, de discípulos dele, começaram a orar de verdade. Sabe o que aconteceu? Hitler tirou o principal exército dele, que ia invadir a Inglaterra, e se invadisse, provavelmente ele ganharia a guerra. Tirou esse exército e levou para a Rússia. Olha, a mão de Deus pela oração. Deus falou, exército, agora você vai, porque Deus faz o que ele quer, né? Ele governa tudo, né? O exército lá na Rússia, era o inverno russo, foi vergonhosamente derrotado o exército de Hitler, e ali começou a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Como? Através da oração de um grupo de pessoas. A oração tem todo o poder para mudar tudo, não é? Em uma das biografias do Churchill, eles atribuem ao ego de Hitler essa mudança na rota. O ego dele era muito grande, e aí eu me lembro sempre de Nabucodonosor, né, na beira do palácio. E aí o coração do rei está na mão do Senhor, não é? E realmente a oração, ela tem poder. Eu só queria fazer um comentário. Eu sei que o senhor me ensina bastante a não destacar o ponto negativo e tudo. O senhor sabe muito bem que eu já apanhei até demais, porque eu sou contra rupturas e tudo. A gente já conversou bastante sobre isso. Então eu acredito que Bolsonaro tomou a atitude mais acertada que ele podia ter tomado. A ruptura não é boa. Em que pese eu ter ido, ter orado pelas manifestações, ter apoiado, eu marquei presença, no sentido de, cara, nós estamos numa guerra, você tem que escolher um lado. E ali era um momento crucial para decidir se sim ou se não, né? Mas nós temos que analisar bem o que está sendo feito, porque muitas pessoas vão ficando no meio do caminho. O nosso presidente tomou uma atitude de conclamar uma nação, deixando a entender que isso aconteceria. Eu não sei se o senhor viu, mas o Fachin negou o habeas corpus do Zé Trovão. Então o Zé Trovão hoje é um foragido. Ele está no México, né? Está no México. Qualquer momento que ele aparecer, ou mesmo lá, se a Interpol pegar ele, o nome dele está na Interpol, ele vai preso. E aí, como que ficam essas pessoas que... Entende? Então, assim, nós temos que começar a nos posicionar nesse sentido, sabe, pastor? Eu penso na oração, mas nós precisamos olhar com mais cuidado o que está acontecendo, porque algumas pessoas estão ficando pelo caminho, sabe? No momento que a gente embala, e volta a dizer, eu acredito que ele tomou a melhor atitude. Uma ruptura para o Brasil agora não seria bom, mas ele não poderia diminuir tanto o tom. O pedido de impeachment do Alexandre deveria continuar, ele deveria continuar, entende? Não pelas vias de ruptura, mas pelas vias ordinárias. Mas hoje, Guilherme... Voto impresso, entende? Mas então... hoje, Guilherme, deixa eu te falar. Alexandre Moraes, voto impresso, seja o que for, prisão na segunda instância, né? Lula voltar para a cadeia, tudo isso eu... Como brasileiro, Carlos, eu quero que o Lula volte para a cadeia, porque ele é um condenado. Quiser de seu voto para a cadeia, porque é um condenado. A gente quer como, assim, sou brasileiro. Claro. Agora, eu descobri, gente, e é o nosso foco, é o meu foco, vai mudar. Nós mudamos Amém. O que for necessário. Amém. Através da oração. O que nós precisamos, necessitamos, é orar de verdade. O texto que eu estou usando aqui, ó, me invocareis, né?
me invocareis. É invocar a Deus, orar com lágrimas, orar de verdade, interceder de verdade. Agora, como Deus vai operar? Eu não posso dizer, Carlos, como Deus vai operar. Ele é soberano. Ele sabe. Ele virou o exército de Hitler lá para a Rússia. E ali começou a derrocada dele. Por quê? Porque o povo orou. Então, essa questão eu me preocupava muito até 3 dias atrás com o comportamento do STF. Hoje não vou me preocupar mais. Hoje, irmãos, eu vou me preocupar aqui, estar de joelho. Eu vou buscar a Deus. O que você acha disso, Carlos? Esse é o caminho? Sim, vamos analisar o seguinte. Nesses últimos dias aí, quantas pessoas entraram nas redes sociais, até quem não curte redes sociais, quantas pessoas replicaram informações sobre as manifestações, memes, um atrás do outro. E nesse período, quantas pessoas evangelizaram, enviaram um material do céu para alguém, enviaram um material de evangelismo para alguém, né? A minha filha é pequenininha, tem 8 anos, ela tem 10 anos, fez 11 agora. Ela pergunta para mim, o que é isso? Por que é manifestação? Né? O que está acontecendo? Eu falo para ela, não sei, Sara, porque a gente não sabe explicar. É Bolsonaro, aí entra na televisão hoje, tá todo mundo falando mal do Bolsonaro, porque ele foi e arregou, porque não sei o quê, agora tá todo mundo triste. Então ele era bom e agora é ruim? Né? Mas não era Brasil acima de tudo e Deus acima... Não, gente, é Deus acima de tudo e de todos. Como que eu vou ensinar para uma criança que tem que ter fé num presidente, tem que ter fé num Congresso? Não é verdade? Quantas pessoas, nesse tempo agora, perderam amizade com parentes, com pais, com mães, com irmãos, eu tenho empresários que perderam clientes por conta de uma posição política. Por conta de uma posição política. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu atendo autarquias, né? No Brasil todo. Eu confesso para vocês que eu chego, assim, eu não entendo muito de política, mas eu chego, alguém já me pergunta, eu falo, estamos indo aí, né? Não é para a esquerda nem para a direita, vamos para frente. De fato é isso mesmo que a gente tem que falar. Mas eu tenho vergonha da direita também. Muito mais vergonha da esquerda, mas eu tenho vergonha da direita. A gente sabe que o Bolsonaro é um homem que, pelo menos, tem uma inclinação cristã, mas o homem fala besteira o tempo todo. O homem é uma arma. Aqueles filhos dele, pelo amor de Deus, gente. Mas olha, Carlos, ele aprendeu, hein? Ele teve que humilhar. Deus humilhou o Bolsonaro. Isso foi bom. Mas eu não quero entrar nesse ponto, não. Eu quero dizer o seguinte, deixa eu ler o texto aqui de Jeremias, o texto todo. Presta atenção. Então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se eu quiser mudar o STF, e eu vou mudar pela oração. Exatamente. Não é difamando os ministros. Eu entendi isso agora, irmãos. Eu sou inflamado, meu coração, sabe, pela nação. Eu morreria pela nação. E morro pela nação. Porque eu amo a nossa bandeira e tudo mais, né? Só que tem uma coisa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Então ele está mandando... Há uma situação aqui em Israel. No tempo de Jeremias, Nabucodonosor estava invadindo Israel. Ele estava cercando a cidade de Jerusalém, como de fato ele tomou Jerusalém, né?
Então, há uma situação de desespero, muito pior do que a que nós vivemos aqui. Muitíssimo pior. E ele fala, buscar-me-eis. Então, seja qual for a situação, não é difamando o ministro, ou o presidente do Senado, ou seja quem for, eu tenho é que buscar a Deus. Eu tenho o diagnóstico já, eu tenho. Suficiente para que eu busque a Deus. Olha o que continua dizendo o texto. Serei achado de vós. Quando? Quando a gente buscar de todo o coração. Essa intensidade, essa invocação. Invocar. Essa madrugada, eu até dormi bastante, meu sono estava atrasado. Mas às 3 horas eu acordei. Eu tô rindo por causa disso, senhor. Dormi bastante, até 3 horas da manhã. Eu sabia que viria. Então, irmãos, aí eu fui assim, na cozinha, ali em casa, e fiz um suco de laranja, tomei, e fui orar, né? Pela nação. É o que funciona. Olha aqui, ó. Olha aqui. Serei achado de vós. Vamos encontrar ele. Vamos achar ele. É isso que é necessário, que eu encontre com ele. E ele vai fazer, pronto, né? Marta, uma vez, o irmão dela, Lázaro, estava doente, né? A doença era grave, porque ele morreu. Mandou um recado para o Senhor. O Senhor ainda ficou 2 dias onde estava, mais 2 dias para chegar, estava longe, né? Mas o rapaz tinha sido sepultado. Então, quando ele vem, nunca é tarde demais. Simplesmente ele falou, Lázaro, sai para fora. Pronto, mudou toda a história. Quando ele vem, ele muda o que ele quiser. Pronto. Muda, né? Ele muda o que ele muda um ministro do STF, ele muda. Muda até o clima, muda tudo. Choveu ontem. Glória a Deus, eu estava orando, hein? Ele muda tudo, né? E que bom que choveu essa noite. Inclusive, né? Até a experiência foi muito boa com a minha pititinha. A Melissa virou, eu falei para ela, tava no café da manhã, a gente sempre toma o café da manhã junto, porque aí depois o dia inteiro não tem tempo, você acaba... E aí, no café da manhã, o Senhor, manda chuva. Nós precisamos de uma chuva, Senhor. E que idade ela tá? 4 anos. 4 anos. Aí, ela, papai, não vai chover, papai. A minha mãe falou que é só lá perto do Dia das Crianças. Aí eu falei assim, minha filha, Deus é dono da chuva. Deus é dono da chuva. Se a gente orar, Ele pode nos ouvir e mandar chuva. Ela, não vai, papai, não vai. Eu falei, filha, nós estamos orando. Deus vai mandar. E aí choveu ontem. Choveu essa noite. Foi bom, choveu nessa noite. Aí foi bom demais. Eu falei, filha, Deus é dono da chuva. A gente pode orar, vamos buscar o Senhor. E as crianças, você falando da sua filha, toda vez que eu vou participar de um concurso, de uma licitação, a gente fala com a Sara, que é a nossa filha, né? Que ela é mais velha, já tem um pouco mais de entendimento. Ela ora e ela tem certeza que Deus ouviu a oração dela. Ela pergunta, papai, deu certo lá? Porque aquela hora eu orei. Por que aquela hora eu orei? Ela fala para nós. Então, as crianças aprendendo agora a orar, né? Eu acho isso incrível, porque elas tem essa experiência, né? Elas não têm a contaminação, né? Então a oração é uma oração pura, uma oração de simplicidade. E por que a nossa não pode ser assim? E com uma grande expectativa, né? Elas oram assim, vai acontecer. Quantos milagres a gente já viu, né? Eu tô com 40 anos de idade. Quantos milagres eu já vi, quantas mudanças eu já vi. E por que eu vou decidir agora apostar na política, apostar numa posição e não em Deus, como sempre deu certo? Justo. Né? Sempre deu certo. Gente, é escondido nele. Deixa eu terminar de ler aqui o texto, Guilherme. Em seguida você fala. Serei achado de vós, quer dizer, quando buscar de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Vamos encontrar ele. E ele vem e vai mudar a sorte do Brasil.
Não é difamando o Bolsonaro, seja o que for. Vamos ficar indignados, nosso coração, Sim. né? Como brasileiro, mas o nosso papel é estar muito acima, gente. Muito acima. Eu me lembro em 2014, quando a Dilma foi reeleita, naquele dia foi o dia mais triste da minha vida. Só que nós começamos a levantar a oração 24 horas no Brasil. Eu viajava às vezes, frequentemente 2 vezes por semana. Eu viajava nas igrejas, conversando com pastores, proclamamos oração 24 horas, né? Acho que um ano e meio depois ela caiu. Então o que funciona é a oração. E eu disse o seguinte, naquela época, né? Não, ela vai cair e não vai haver derramamento de sangue. Ela caiu, não houve derramamento de sangue. Então, irmãos, olha aqui, ó. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Pronto. Quando ele vem, ele faz o que tem que ser feito. Do jeito que ele quiser. Verdade. Não é? Sim, Guilherme. Sim. Eu tava... Porque o Guilherme, deixa eu dar um testemunho para vocês. Ele é, como advogado, ele tem aquela pegada, né? De advogado normal, né? Mas, acima de tudo, eu conheço. O Guilherme é um filho meu, filho espiritual. E o Guilherme, ele ora muito. Ele é um homem de oração. Sim, Guilherme. Glória a Deus. Nós sempre tendemos ao extremo. Talvez o ser humano seja assim, não é? Extremos. A gente gosta de extremos até para facilitar o pensamento. Às vezes é preto ou branco, às vezes, não é? E é interessante que quando Paulo vai dar um conselho no momento de colocar a vinda do Senhor no contexto, a vinda do nosso Senhor, ele diz assim, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos, ainda mais que o dia se aproxima. Então, momentos de conflito, momentos de estresse, momentos de decisão, a Bíblia sempre nos mostra um caminho de moderação, de parcimônia, de equilíbrio, né? De equilíbrio, de continuidade, né? E nós precisamos, nesse momento, andar nesse lugar. Andar nesse lugar. E aí eu quero colocar até na conversa e pedir para que a gente alinhe ou tome cuidado com o nosso discurso no sentido de, às vezes, não desanimar as pessoas, né? Muito ao contrário. Nós temos que animar as pessoas. É que o povo está desanimado, né? Justamente. E por que eu queria fazer isso? E aí, Carlos, eu até peço a você especificamente e ao nosso pastor, que é assim, ó, existem pessoas que vão ser chamadas para a política, sabe? No nosso meio. Vão ter pessoas vocacionadas para isso. Vão ter pessoas... E nós precisamos entender, e aí eu cito 2 exemplos. O primeiro é assim, ó. Sempre que houve uma mudança cívica, não sempre, perdão, tiro essa palavra. Em alguns momentos que houve mudanças cívicas, nós também tivemos pessoas cristãs que fizeram parte disso. Denunciando, por exemplo. John Knox na Inglaterra é o que me vem agora, que eu estava pensando. John Knox bateu de frente com a rainha. Ele bateu de frente, foi impressionante. A biografia de John Knox é impressionante. Tem o seu radicalismo, aquela coisa que precisa ser tirada, mas sempre houve uma denúncia. O que vai ser feito a partir daí é com o Senhor, né? É com o nosso Deus. Esse lado aí, Guilherme, termina do pensamento. Isso, eu só estou colocando esse pensamento, pastor e Carlos, assim, ó, para que a gente também não desanime no nosso discurso, porque você é um formador de opinião.
as pessoas te ouvem, não é? Seja na sua empresa, seja nos seus relacionamentos de negócio, seja aqui na igreja, forma opinião. Que a gente não desanime as pessoas de ocuparem um lugar, porque senão, de um lugar na política, sabe, Carlos? A nossa fé não pode estar na política, de forma nenhuma. Mas é o meio que nós temos. Não, eu entendo, Guilherme. Entendo. Entende? É claro, aqui o nosso prefeito aqui é cristão. Justo. Quanta coisa boa tem Ele acontecido. tem feito, justo. Porque ele é crente, ele é um pastor. Né? Então, sem dúvida, mas eu vejo isso, eu concordo com você. Totalmente. Homens de caráter precisam estar na política. Mas eu não quero entrar nisso agora. Sabe por quê? Porque nós precisamos, no momento, mudar o foco. Mudar o foco. E recordo o que aconteceu no tempo da Dilma. Da queda da Dilma. Né? Nós, sabe, um vento começou a soprar pela queda da Dilma. E ela caiu. Né? E quem presidiu o Congresso, nesse caso, na queda de um presidente, é o presidente, quem preside é o presidente do STF. Naquela época era o Lewandowski. Então foi o Lewandowski, quer dizer, ele tem o comportamento do lado de lá, mas ele presidiu. Porque o senhor quis. Justo. Que ele presidisse a queda de que ele não queria que caísse. Ele presidiu. Né? Então, Deus vem e faz. Mudarei a vossa sorte. Então, o foco aqui, gente, é esse. Não sou contra o crente participar da política, ao contrário. Se é uma pessoa de caráter, uma pessoa que vai ocupar um vereador, deputado, o que for. E que tem isso no coração, né, pastor? Claro. A pessoa quer Não estar sou lá. contra, pelo contrário, né? Agora, certa vez, vou contar aqui uma história para vocês, rapidamente. Abram aqui comigo, você está em casa, abra sua Bíblia no livro de João, do apóstolo João, João 6, versículo 15, né? Olha aqui. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, eu já fui convidado para ser prefeito dessa cidade. Eu poderia ter sido, eu seria candidato único, segundo o prefeito daquela época, né? Mas não é da vontade de Deus. Eu não sou político no sentido... não sou candidato a nada, né? Não sou membro de partido, nada. Mas olha aqui, ó, queriam fazer de Jesus o presidente lá da Judéia e da Galileia. Então, o problema é que muitos crentes, pastores, sem uma capacitação de caráter, está preparado no caráter, entram na política. E se torna uma vergonha. Pior do que o incrédulo. Concorda comigo, Carlos? 100%. Não é? Se torna uma vergonha, né? Então, irmãos, o problema é esse. Tanto que nós temos uma proposta para formar homens públicos. Ter uma escola para a formação de homens públicos, né? E o João, o pastor João lá de Primavera seria o líder, mas ele acabou começando um trabalho sozinho lá. Mas eu pretendo ainda, e quem sabe ainda esse ano, começar lives como essa para falar sobre o padrão de um cristão para que ele se torne um político. Porque é necessário. Só que hoje o foco é outro. Olha o que o senhor fez. Queriam fazer dele o rei da Galileia, da Judéia. Ele foi para o monte. Porque não era o chamado dele. Né? Então, queriam fazer dele um rei. Então, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Então, gente, você quer salvar o Brasil? Vai para o monte. Você quer livrar o Brasil de homens corruptos lá em Brasília? Vá para o monte.